2 Reis capítulo 18. E sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Este tirou os altos, e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim, foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E sucedeu, no quarto ano do rei Ezequias, que era o sétimo ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou. E a tomaram ao fim de 3 anos, sim, no ano sexto de Ezequias, que era o ano nono de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. E o rei da Síria transportou a Israel para a Síria, e os fez levar para Ala e para Bor, junto ao rio Gozã, e a cidade dos Medos. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, antes, traspassaram o seu concerto e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem ouviram nem o fizeram. Porém, no ano 14º do rei Ezequias subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então, Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: Pequei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres levarei. Então, o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim, deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo, cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras, de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Síria. Contudo, enviou o rei da Síria a Tartã, e a Rabsaris, e a Rabsaque, de Laquis, com um grande exército, ao rei Ezequias, a Jerusalém, e subiram, e vieram a Jerusalém, e, subindo e vindo eles, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. E chamaram o rei, e saiu a eles Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabsaque lhes disse: Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta em que confias? Dizes tu, porém, palavra de lábios aconselho e poder para a guerra. Em que, pois, agora, confias, que contra mim te revoltas? Eis que, agora, tu confias naquele bordão de cana quebrada, no Egito, no qual, se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão e lhe a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Se, porém, me disserdes, no Senhor, nosso Deus, confiamos, porventura, não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém: perante este altar vos inclinareis em Jerusalém? Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, farias virar o rosto de um só príncipe dos menores servos de meu senhor? Porém tu confias no Egito, por causa dos carros e cavaleiros. Agora, pois, subiu, porventura, sem o Senhor contra este lugar, para o destruir? O Senhor me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Então, disseram Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebna, e Joá, a Rabsaque: rogamos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está em cima do muro.
Porém Rabsaque lhes disse: porventura, mandou-me meu senhor só a teu senhor e a ti, para falar estas palavras? E não, antes, aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu esterco e bebam a sua urina. Rabsaque, pois, se pôs em pé, e clamou em alta voz em judaico, e falou, e disse: ouvi a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: contratai comigo por presentes e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira e beba cada um a água da sua cisterna. Até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel, e assim vivereis e não morrereis. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura, os deuses das nações puderam livrar, cada um a sua terra, das mãos do rei da Síria? Que é feito dos deuses de Amate e de Arpade? Que é feito dos deuses de Sefarvaim, Ela e Iva? Porventura, livraram a Samaria da minha mão? Quais são eles dentre todos os deuses das terras, os que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Porém calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia, dizendo: não lhe respondereis. Então, Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque. 2 Crônicas capítulo 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas, e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos, agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais transgrediram, e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação, e ao assobio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos, e nossas filhas, e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora, me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor na sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele para o servirdes, e para serdes seus ministros, e para queimardes incenso. Então, se levantaram os levitas Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos Coatitas, e, dos filhos de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Gelelel, e, dos Gersonitas, Joá, filho de Zima, e Éder, filho de Joá. E, dentre os filhos de Elisafã, Sinri e Jeiel, e, dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Matanias. E, dentre os filhos de Emã, Jeiel e Simei, e, dentre os filhos de Jedutum, Semaías e Uziel. E ajuntaram seus irmãos, e santificaram-se, e vieram conforme o mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor, para purificar, e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor, e os levitas a tomaram, para levarem para fora, ao ribeiro de Cedron. Começaram,
pois, a santificar ao primeiro do mês primeiro, e, ao 8º dia do mês, vieram ao alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias, e, no dia 16º do primeiro mês, acabaram. Então, entraram para dentro, ó rei Ezequias, e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a mesa da proposição com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acaz, no seu reinado, lançou fora, na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Então, o rei Ezequias se levantou de madrugada, e ajuntou os maiorais da cidade, e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos, e 7 carneiros, e 7 cordeiros, e 7 bodes, para sacrifício expiatório, pelo reino, e pelo santuário, e por Judá. E Ezequias disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. E eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Também mataram os carneiros, e aspergiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente, mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Então, trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado, perante o rei e a congregação, e lhes impuseram as mãos. E os sacerdotes os mataram e, com o seu sangue, fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar a todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo Israel. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com alaúdes e com harpas, conforme o mandado de Davi de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor, por mão de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes, com as trombetas. E deu ordem a Ezequias que oferecessem o holocausto sobre o altar, e, ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando cantavam o canto, e as trombetas tocavam, tudo isso, até o holocausto se acabar. E, acabando de oferecer, o rei e todos quantos com ele se acharam se prostraram e adoraram. Então, o rei Ezequias e os maiorais disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. E o louvaram com alegria, e se inclinaram, e adoraram. E respondeu Ezequias e disse: agora, vos consagrastes ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todo o que tinha essa vontade do coração trouxe holocaustos. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso, em holocausto para o Senhor. Houve também, de coisas consagradas, 600 bois e 3.000 ovelhas. Eram, porém, os sacerdotes muito poucos e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram, até a obra se acabar e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. E houve também holocaustos em abundância, com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de vinho para os holocaustos. Assim, se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressuradamente se fez esta obra. 2 Crônicas capítulo 30. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés que viessem à casa do Senhor, a Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com os seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém para celebrarem a Páscoa no 2º mês. Porquanto, no mesmo tempo, não a puderam celebrar, porque se não tinham santificado bastantes sacerdotes, e o povo se não tinha juntado em Jerusalém. E foi isso reto aos olhos do rei e aos olhos de toda a congregação. E ordenaram que se fizesse passar pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, a Jerusalém, porque muitos a não tinham celebrado como estava escrito. Foram, pois, os correios com as cartas das mãos do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo:
filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para aqueles de vós que escaparam das mãos dos reis da Síria. E não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os pôs em assolação como vedes. Não endureçais, agora, a vossa cerviz, como vossos pais, dai a mão ao Senhor, e vinde ao santuário que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor, vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque, em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos e tornarão a esta terra, porque o Senhor, vosso Deus, é piedoso e misericordioso e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a ele. E os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon, porém riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Azer, e de Manassés, e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhes um só coração, para fazerem o mandado do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos, no 2º mês, uma muito grande congregação. E levantaram-se, e tiraram os altares que havia em Jerusalém, e também tiraram todos os vasos de incenso, e os lançaram no ribeiro de Cedron. Então, sacrificaram a Páscoa no dia 14º do 2º mês, e os sacerdotes e levitas se envergonharam, e se santificaram, e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. E puseram-se no seu lugar, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, o homem de Deus, e os sacerdotes aspergiam o sangue, tomando-o das mãos dos levitas. Porque havia muitos na congregação que se não tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de matarem os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para os santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim e Manassés, Issacar e Zebulon, se não tinham purificado e, contudo, comeram a Páscoa, não como está escrito, porém Ezequias orou por eles, dizendo: O Senhor, que é bom, faça reconciliação com aquele que tem preparado o coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. E os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães asmos 7 dias, com grande alegria, e os levitas e os sacerdotes louvaram bem alto ao Senhor, dia após dia. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas que tinham entendimento no bom conhecimento do Senhor, e comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor, Deus de seus pais. E, tendo toda a congregação conselho para celebrarem outros 7 dias, celebraram ainda 7 dias com alegria. Porque Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas, e os príncipes apresentaram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas, e os sacerdotes se santificaram em grande número. E alegraram-se toda a congregação de Judá, e os sacerdotes, e os levitas, e toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque, desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Então, os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação, aos céus. 2 Crônicas capítulo 31. E, acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques e derribaram os altos e altares por todo o Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então, tornaram todos os filhos de Israel, cada um para sua possessão, para as cidades deles. E estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, a cada um segundo o seu ministério, aos sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem, e louvarem, e cantarem às portas dos arraiais do Senhor. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos, e para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados, e das festas da lua nova, e das solenidades,
como está escrito na lei do Senhor. E ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que se pudessem dedicar à lei do Senhor. E, depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, e de mosto, e de azeite, e de mel, e de toda a novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá que habitavam nas cidades de Judá também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas e dízimos das coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram muitos montões. No terceiro mês, começaram a fazer os primeiros montões e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe falou, dizendo: desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e de que se fartar e ainda sobejo em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo, e sobejou esta abastança. Então, disse Ezequias que se preparassem câmaras na casa do Senhor, e as prepararam. Ali, meteram fielmente as ofertas, e os dízimos, e as coisas consagradas, e isso estava a cargo de Conanias, o levita maioral, e Simei, seu irmão, o segundo. Jeiel, e Azarias, e Naate, e Azael, e Jerimote, e Josabade, e Eliel, e Ismaquias, e Maate, e Benaia eram superintendentes sob a direção de Conanias e Simei, seu irmão, por mandado do rei Ezequias e de Azarias, maioral da casa de Deus. E Coré, filho de Ina, o levita, porteiro da banda do Oriente, estava encarregado das ofertas voluntárias a Deus, para distribuir as ofertas alçadas do Senhor e as coisas santíssimas. E debaixo das suas ordens estavam Éden, e Miniamim, e Jesua, e Semaías, e Amarias, e Sicanias, nas cidades dos sacerdotes, para distribuírem com fidelidade a seus irmãos, segundo as suas turmas, tanto aos pequenos como aos grandes. Além dos que estavam contados pelas genealogias dos varões, da idade de 3 anos e daí para cima, a todos os que entravam na casa do Senhor, para a obra de cada dia no seu dia pelo seu ministério nas suas guardas, segundo as suas turmas. E os que estavam contados pelas genealogias dos sacerdotes, segundo a casa de seus pais, como também os levitas, da idade de 20 anos e daí para cima, nas suas guardas, segundo as suas turmas. Como também conforme as genealogias, com todas as suas crianças, e suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas, por toda a congregação, porque, com fidelidade, estes se santificavam nas coisas consagradas. Também dentre os filhos de Arão havia sacerdotes nos campos dos arrabaldes das suas cidades, em cada cidade, homens que foram contados pelo seu nome para distribuírem as porções a todo varão entre os sacerdotes e a todos os que estavam contados pelas genealogias entre os levitas. E assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom, e reto, e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, com todo o seu coração o fez e prosperou. Salmos capítulo 48. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. Porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos. Viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou, e dores, como de parturiente. Tu quebras as mãos de Tarsis com um vento oriental. Como ouvimos, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Selá. Lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor, até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte de Sião, alegrem-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Rodeai Sião, cercai-a, contai as suas torres.
Notai bem os seus antemuros, observai os seus palácios, para que tudo narreis à geração seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre, ele será nosso guia até a morte.